Nesse vídeo você vai compreender o pensamento de Tomás de Aquino, que é o principal representante do período da filosofia medieval chamado escolástica. Você vai compreender as provas da existência de Deus. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal básico de filosofia. Esse é o canal com conteúdo de filosofia voltado a estudantes da educação básica. Eu sou o Rafael, professor de filosofia no ensino fundamental e no ensino médio. Todo o período da filosofia medieval ela está relacionada com a religião. Tanto o primeiro período, que é a patrística, tendo seu principal representante o Santo Agostinho, quanto esse último período, que é o foco desse vídeo, que é a escolástica, tendo como representante o Tomás de Aquino. Então toda a filosofia medieval é uma adequação das ideias religiosas, aproximando-as com as ideias filosóficas. É a filosofia justificando, a filosofia fundamentando a fé. Especificamente, no final da Idade Média, esse período que compreende a escolástica, então do século X ao século XIV, nós temos a criação de mais de 80 universidades na Europa. Isso vai fomentar a diversidade de pensamento, vai fundamentar o raciocínio e a reflexão. Contudo, o raciocínio e a reflexão podem fazer com que pessoas questionem as verdades religiosas. Esse questionamento das verdades religiosas ou pensamentos divergentes ao religioso são as chamadas heresias. Então nós vamos ter a instituição de tribunais de inquisição para combater esse tipo de raciocínio, esse tipo de difusão de pensamento contrário ao pensamento religioso aceito. Paralelo a esse movimento de perseguição de pessoas com ideias diferentes, nós temos filosoficamente e teologicamente a fundamentação melhor das suas ideias. Aqui que entra o período da escolástica, que é o período que compreende as ideias também de Tomás de Aquino. Esse período ele vai servir de um combate às heresias, mas é um combate agora com pressupostos racionais. Então todas essas ideias que nós vamos ver agora, elas estão nesse período e são como uma resposta também, uma fundamentação teológica e filosófica às questões religiosas. As ideias de Aristóteles são utilizadas por Tomás de Aquino para justificar e fundamentar as suas ideias teológicas. Então ele vai pegar as ideias de Aristóteles e vai fazer uma transposição para as ideias religiosas, usando Aristóteles como fundamento, como base. A principal obra de Tomás de Aquino é chamada de Suma Teológica. Esta obra estão todos os preceitos e isso que nós vamos estudar hoje, que são as provas da existência de Deus. O Tomás de Aquino ele vai valorizar a fé, mas ele não vai descartar o conhecimento natural. Então, fundamentado em Aristóteles, ele vai dar uma importância aos sentidos, que é o conhecimento natural, as coisas que nós percebemos. E assim como em Aristóteles, o processo de conhecimento, ele se dá numa abstração das coisas que nós percebemos a partir dos nossos sentidos. Ele vai chegar à conclusão de que nós não podemos conhecer a essência de Deus, mas nós podemos demonstrar a existência de Deus. E ele vai fazer essa demonstração a partir de argumentos racionais, fundamentando nas ideias de Aristóteles. As provas da existência de Deus são chamadas também de 5 vias da existência de Deus. Todas essas provas elaboradas por Tomás de Aquino são fundamentadas em Aristóteles, na obra de Aristóteles, Metafísica. Nessa obra, o Aristóteles explica o movimento do mundo, atribuindo ele a uma causa primeira, que seria o primeiro motor imóvel. Então, é um entendimento de uma relação sempre de causa e efeito. O Aristóteles, então, ele entende o mundo baseado na causa e no efeito. Tudo que acontece no mundo é um efeito. Todo efeito tem uma causa, algo que origina ele. Então, todas as coisas que acontecem à nossa volta, elas são uma sucessão de causa e efeito. O Tomás de Aquino se apropria dessa ideia e discute no seu livro chamado Suma Teológica a existência de Deus. E a partir dessa ideia de causa e efeito, ele vai provar a existência de Deus através de 5 provas. Então nós temos esse conceito aristotélico de causa, atribuindo que Deus seria a causa primeira de todas as coisas que existem no mundo. A primeira prova da existência de Deus é chamada de primeiro motor, ou também de movimento. Tem a ver com o movimento no mundo. Então as coisas que se movimentam, elas são movidas por uma outra coisa. Nós não temos um movimento espontâneo. Então tudo que se move é movido por outro. E aí, se nós formos identificar e fazer uma regressão para ver a causa do movimento das coisas, então nós temos o primeiro ser que é movido por outro. Este que moveu este último agora, ele também tem uma outra causa do seu movimento. Então, uma coisa move a outra. Aí o Tomás de Aquino vai falar que nós não temos como regredir ao infinito para saber a origem do movimento. Então ele vai falar
que deve ter um primeiro motor, deve ter uma primeira substância, um primeiro ser, que seja a causa do movimento de todas as outras coisas, que seja o movimento original, essa é a ideia de primeiro motor. Então, qual que é esse primeiro motor? É Deus. Então, Deus é a causa e Deus é o início do movimento de todas as outras coisas. É Ele que dá start ao movimento. A segunda prova da existência de Deus é chamada de causa eficiente. Nada é causa de si mesmo. Então nós temos essa ideia do Tomás de Aquino, que é uma ideia inspirada em Aristóteles, da relação causa e efeito. Então tudo que acontece é um efeito, todo efeito tem uma causa. E nada é causa de si mesmo. Então, a mesma ideia. Se nós fôssemos regredir ao infinito, não há como. Nós temos que dizer que há uma primeira causa, que é a chamada de causa eficiente. Então, esta primeira causa, na ideia do Tomás de Aquino, é Deus, que é a causa de todas as outras coisas. E ele não tem uma causa externa a si mesmo. Ele é a causa de si mesmo. Então, Deus, sendo esta primeira causa, vai fazer com que todas as outras coisas sejam desenvolvidas, que se desempenhem. Então, se você analisar na ideia de um dominó enfileirado, então você tem um jogo de dominó enfileirado. Você joga o primeiro, este cai naquele. E aí nós temos uma sucessão de causa e efeito. Então Deus seria essa primeira causa do movimento, essa primeira causa de todas as outras coisas. A terceira prova da existência de Deus é chamada de ser necessário e ser contingente. Ser contingente significa que a sua existência depende da existência de uma outra pessoa. Agora, se todas as coisas no mundo fossem contingentes, nada existiria. Então deve existir um ser que é necessário para a existência de todas as outras coisas. E esse ser necessário é Deus. A quarta prova da existência de Deus é chamada de graus de perfeição. O Tomás de Aquino vai falar que todas as coisas que existem no mundo podem ser comparadas. A mais verdadeira, a mais bela, a mais inteligente. E só um ser tem essa perfeição absoluta, que é o mais bondoso, o mais sábio, o mais inteligente. E esse ser é Deus. E aí nós comparamos as coisas entre si nesses graus de perfeição. Contudo, Deus teria a perfeição máxima, a perfeição absoluta das coisas. Então essa é a prova dos graus de perfeição. A quinta prova da existência de Deus é chamada de causa final. Então, se você analisar na ideia do Aristóteles e na ideia do Tomás de Aquino, todas as coisas no mundo elas têm uma finalidade, elas têm um objetivo. Então nós podemos imaginar aqui o mundo como uma engrenagem de um relógio mecânico. Nesta engrenagem, cada peça tem uma finalidade, tem um objetivo de funcionamento. Se nós tirarmos uma peça, vai haver uma desarmonia. Então, para que a ordem no mundo aconteça, nós temos que ter esta finalidade. Cada ser, cada coisa tem que estar no seu lugar. E para a ordem se dar, deve existir uma inteligência ordenadora, alguém que deu essa ordem no mundo, que imprimiu este princípio de funcionamento. E na ideia do Tomás de Aquino, esse ser é Deus. Então Deus é essa inteligência ordenadora que faz com que todas as coisas no mundo aconteçam e que haja uma ordem natural das coisas. Essas foram as 5 provas da existência de Deus. E aí você percebe todo um desempenho do Tomás de Aquino para tentar provar racionalmente a existência de Deus, para tentar fundamentar a fé em pressupostos filosóficos, utilizando da ideia de Aristóteles. Nós temos que admitir que o pensamento e o esforço do Tomás de Aquino foi engenhoso. Contudo, ao final desse período da escolástica, há uma crise, porque, fomentado por toda essa diversidade de pensamento, nós vamos ter uma necessidade de laicização, de tornar um pensamento desvinculado da religião. Contudo, essa ideia do Tomás de Aquino, ela foi fundamental para conceber todas as ideias religiosas e ela teve um desempenho e uma influência notável em tempos posteriores. Então, nesse vídeo você viu as ideias de Tomás de Aquino, que são baseadas nas ideias de Aristóteles e toda a sua tentativa de provar a existência de Deus de um modo racional. Espero que você tenha compreendido e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!